Glória a Deus, vamos para o momento da palavra agora. Eu estou começando hoje, queridos, uma série de mensagens sobre o amor. Deus colocou isso no meu coração e Ele foi confirmando ao longo de algumas semanas para cá. E Mateus 22, 37, esse não é o texto da mensagem, tá? Mas justificando aqui, Mateus 22, 37... Jesus vai dizer, quando ele é questionado pelos líderes religiosos acerca do maior mandamento, Jesus vai resumir toda a lei de Moisés em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos, e os 2 são sobre o amor. Em 1 João 4:8 e 4:16, o apóstolo João vai definir Deus como amor. Ele vai dizer: Deus é amor, porque a essência de Deus é amor. Se Deus pode ser definido de alguma forma, Deus pode ser definido como amor. E Jesus fala em João 13:35, nisto conhecerão se vocês são meus discípulos ou não. E qual que é o que ele diz depois? Se tiverem amor uns pelos outros. A maior marca de um discípulo de Jesus, biblicamente, é o amor. O discípulo de Jesus seria reconhecido, a igreja de Jesus Cristo deveria ser reconhecida pelo amor dela. Então o amor, ele permeia toda a palavra de Deus. Ele permeia toda a palavra de Deus. Mateus 24:12 dizem que Jesus falando que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria e que o amor de quase todos se esfriaria. O amor se esfriaria, é uma profecia de Jesus. Jesus profetizou isso. Ele disse que o amor se esfriaria de quase todos. Quando Jesus corrige a igreja de Éfeso, uma igreja com frutos espirituais, ele a corrige por quê? Porque ela perdeu o amor. Eu tenho, porém, contra ti isso. Você perdeu o seu primeiro amor. Então, quando ele corrige essa igreja, é pela falta de amor, não é pela falta de atividades. É pela falta de amor. Então, é pela perda do amor. Então, nós vamos refletir nesse mês, tendo sem possibilidade de esgotar o assunto, tá? Ele é muito abrangente na Bíblia, ele tem muitas formas. Mas durante esse mês nós vamos estar meditando e refletindo sobre esse tema. Hoje em dia existe um termo bem conhecido, né, nas redes sociais aí, que é o termo haters, né? Então alguns já influencers até brincam aos meus amados haters, né? Porque eles sabem que aquilo ali vai dar problema. Então nós temos os haters hoje, né? Uma inquisição nas redes sociais. Ali as pessoas matam e elas destilam todo tipo de ódio possível. Ódio contra crianças, ódio contra inocentes. As pessoas falam sem pensar o que estão falando. São comentários muitas vezes demoníacos, né? Então de fato, é uma inquisição em que as pessoas são queimadas ali virtualmente. Só que nós vamos refletir sobre isso hoje, porque nós, como igreja de Jesus, nós precisamos ser contra a cultura. Precisamos ser contra a cultura. E eu quero começar com um dos textos mais clássicos da Bíblia sobre o amor, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13.
Nós vamos ler o verso 12, o último verso do capítulo 12, e aí o capítulo 13 inteiro. Paulo vai dizer assim: eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, para entender a carta aos Coríntios, capítulo 13, é muito importante a gente entender um pouco da carta, do contexto da carta de Coríntios. É uma igreja muito abençoada. Geralmente se fala muito mal da igreja de Corinto quando se vai pregar, mas essa é uma igreja muito abençoada. Tem uma igreja cheia de problemas, mas é uma igreja muito abençoada. Eles têm dons espirituais, eles têm uma prática de fé muito verdadeira, né? Mas o apóstolo Paulo vai ter que escrever essa carta para corrigir algumas coisas na igreja. Mas quando Paulo começa essa carta, ele vai dizer dos irmãos que eles são santos. São santos, e são irmãos, e são amados por Deus. E é uma igreja que está passando por divisões, é uma igreja que está passando por facções, uma igreja que está com problema com liderança. A autoridade do apóstolo Paulo é questionada. Esse cara não é apóstolo, ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus. E Paulo escreve essas cartas também como uma defesa do seu apostolado, porque ele está sendo atacado no meio da igreja. Mas o contexto principal dessa passagem de 1 Coríntios é a respeito dos dons espirituais. Se você ler o capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais, eles são válidos, eles vêm da parte de Deus, são espirituais, são do Espírito, mas o fundamento de tudo que se faz tem que ser o amor. É o que ele está falando aqui. Os dons espirituais, toda a prática religiosa, toda a prática da nossa piedade, se ela for feita sem amor, ela não serve para nada. É o que ele está dizendo aqui, tá? Então, esse texto aqui, gente, não é uma meditação bonitinha sobre o amor que tem na Bíblia. Isso aqui é uma correção pastoral, é uma correção de um pastor para a sua igreja. É um pastor corrigindo a sua igreja, não é uma meditação, um poema sobre o amor muito legal que as pessoas cantam. Esse texto foi escrito para corrigir a igreja. Ele é uma correção pastoral que Paulo está enviando quando escreve para a sua igreja, né? E ele também é um critério de avaliação para a nossa própria vida. Esse texto não é um texto que a gente olha, que a gente lê e começa a botar defeito na igreja, mas na igreja não tem isso. O fulano não faz isso, o fulano não faz aquilo. Esse texto tem que ser visto da perspectiva do meu coração. Ele não é um texto para ficar avaliando os outros.
nem comunidades. Ele é um texto para avaliar o meu próprio coração. Então a ideia de Paulo é isso, é uma correção pastoral e não é um parâmetro para ficar cuidando da vida de ninguém, para ver quem pratica, quem não pratica, certo? Porque é fácil nós lermos isso aqui e ficar observando os ambientes e dizer, mas que não tem lá onde eu estou. Não tem amor. Paulo escreve isso para a gente avaliar o próprio coração, tá? E é desse ponto de partida que eu quero trabalhar. Então, ele vai orientar a igreja a procurar os melhores dons. E é interessante que quando ele começa o último verso do capítulo 12, ele vai dizer assim para a igreja, vocês têm um monte de coisas legais, dons do Espírito, práticas boas, mas eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, um caminho muito maior. Eu quero mostrar para vocês um caminho muito superior. Aqui a palavra para caminho é rodos. É uma estrada mesmo que nós estamos trilhando. E ele está dizendo, eu quero mostrar para vocês um caminho, uma prática de vida que é muito superior agora a isso tudo que a gente já viu aqui nos versos anteriores, nos capítulos anteriores. Então é uma forma de viver. Paulo está dizendo assim, eu vou mostrar para vocês agora uma forma de viver que é muito superior. Que é muito superior. Porque assim, a igreja, se vê alguém aqui e começar a profetizar, e mesmo que seja da parte de Deus, se vier alguém aqui começar a falar em línguas e interpretar, tudo isso impressiona muitas pessoas. Eu creio nesses dons, são espirituais, vêm da parte de Deus, mas Paulo está dizendo nessa carta que tudo isso vai parar, gente, que tudo isso tem fim. O que vai permanecer, e é mais importante do que tudo isso, é o amor que a gente tem uns pelos outros. O amor por Deus e uns pelos outros. Então, alguns dons, eles impressionam as pessoas. Mas você já viu que o amor, ele não impressiona ninguém? Né? Ele tende a não impressionar as pessoas mais do que os dons espirituais. E Paulo está invertendo a ordem. Ele está dizendo assim, eu vou mostrar para vocês uma forma de viver que é infinitamente superior a tudo isso. Porque tudo é passageiro, tudo é transitório. O que vai ficar é o amor. Isso vai ficar. Isso vai continuar. Nos primeiros 3 versos, eu não tenho como trabalhar aqui, por questão de tempo, exaustivamente esse texto. Então eu vou pegar em blocos, tá? Mas nos primeiros 3 versos da carta, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, ó, sem amor a minha espiritualidade é vazia. Sem amor e as minhas obras não têm valor nenhum. Sem amor, a minha espiritualidade é vazia e as minhas obras não têm valor. Ele diz, eu posso falar as línguas dos anjos e dos homens. Pense numa pessoa que tem todo esse conhecimento de falar as línguas dos homens e falar as línguas dos anjos. Paulo está dizendo que sem amor isso é barulho. Paulo está dizendo que a pessoa ela pode ter dom de profecia, ela pode conhecer mistérios, e ela pode ter uma fé extraordinária, aquela fé Jesus que Jesus ensina, que a gente pode transportar um monte de um lugar para o outro. Você pode ter isso, mas se você não tiver amor, isso, o que ele está dizendo é, não tem valor. E Paulo não está diminuindo os dons espirituais. Ele está colocando as coisas na prioridade certa, na ordem certa. Paulo está dizendo que você pode ter uma capacidade de martírio, você entregar o teu corpo para ser queimado. Ele está dizendo que você pode entregar tudo que você tem aos pobres, certo? Sem amor, isso não serve para nada. Então, se eu não tiver amor, gente, o que ele está dizendo aqui, a minha espiritualidade é vazia. E as minhas obras não têm valor diante de Deus. Imagina você ser uma pessoa cheia de frutos, uma pessoa que tem isso aqui que Paulo está falando nesses 3 versos, e aí você chega um dia diante de Deus para prestar contas da tua vida, para prestar contas do teu ministério, e Deus diz assim, filho, não valeu nada. Você trabalhou bastante, você teve dons, você fez. Você ministrava, você pregava, mas filho, isso não valeu nada. Não tem valor aqui o que você fez. Porque você não fez isso com amor. O principal ficou de lado. A essência
A essência ficou de fora. Então a gente pode chegar diante de Deus, alguns talvez com uma bacia, né? Com as suas obras, outros talvez com uma carretinha, outro com um caminhão. Ó Senhor, que eu quero te trazer o que eu fiz. E Deus pode dizer, filho, isso aqui não tem valor aqui. Não está valendo essa moeda que você está trazendo para mim, não está valendo aqui não. Porque faltou amor. Está faltando amor no coração das pessoas, né? Então Paulo não está falando de perder salvação, gente. Tá? Não é disso que eu estou falando, mas de obras que não têm valor diante de Deus. Nós temos a tendência a nos impressionar com algumas coisas, certo? Mas Deus não se impressiona com algumas das nossas obras. Eu não estou desvalorizando os dons e nada do que o Espírito Santo nos dá. Mas eu estou dizendo que sem amor, gente, é caminho perdido. A segunda questão que eu queria dizer aqui é que daí Paulo vai começar a definir o amor nesse capítulo. E Paulo não vai definir o amor com substantivos, né? Ele vai definir com verbos. O amor é, né? São verbos. Ele vai usar verbos para... O amor não pode ser confundido com sentimento, o amor não pode ser confundido com afetos, não pode ser confundido com emoção. Jesus diz que é fácil amar quem me ama, né? Até os ímpios fazem isso. O amor não pode ser confundido dessa forma. Mas ele está falando aqui como que o amor age. Paulo vai explicar como que o amor age. Paulo personifica o amor e vai mostrar como que ele age. E ele vai dizer... Bom, para Paulo, ele tem a mente de um judeu, né? O judeu ele não tem uma mente abstrata como a nossa. Para ele, fé, para o judeu, fé não é uma coisa que é um conceito como para nós. Fé, para um judeu, é algo real, não é algo abstrato. Fé é algo que pode se ver para o judeu. Fé é fidelidade, é uma caminhada. A mesma coisa é o amor, não é algo abstrato. O amor se traduz em ações para o apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele vai dizer é que o amor é paciente e é bondoso. E paciente no sentido aqui que ele está falando de suportar as injúrias e as ofensas dos outros. Tá? O amor é paciente porque ele não se vinga. Ele não maquina vingança. O amor. Olha só, isso é uma coisa que a gente precisa aprender hoje, né? Eu tenho que aprender, tá? A espada antes de cortar aqui, cortou aqui primeiro, tenha certeza. Porque eu ainda comentei com a Érica essa semana, aquilo ali é muito profundo que está escrito em 1 Coríntios 13. O que Paulo escreve ali é de uma profundidade tão grande que a gente passaria talvez alguns meses aqui refletindo sobre esse tema. Paulo está dizendo aqui, gente, que esse tipo de amor que ele está falando é um amor que é capaz de suportar as pessoas difíceis. Suportar pessoas difíceis. Hoje em dia você é ensinado a correr de pessoas tóxicas e difíceis. Paulo está dizendo que o amor suporta essas pessoas, a paciência. E ele está falando de um amor que suporta processos longos na vida da gente. Tudo que a gente não gosta. É aguentar a pessoa difícil e ficar esperando. Né? Esperas longas, processos longos de Deus na vida da gente. E nesse sentido o amor é paciente. É nesse sentido que ele está falando isso. Não é uma passividade, o amor não é algo passivo, tá? Mas é um autocontrole. E quando ele fala de bondade, ele está falando de pessoas que agem intencionalmente para o bem do outro. A bondade é algo intencional que a gente faz para o próximo, tá? E ele vai, depois disso, ele vai falar algo muito interessante. Aí ele vai dizer o que o amor não é, tá? O que o amor não é. E aí ele vai usar também 4 expressões aqui. Ele vai dizer o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não é orgulhoso e o amor não é egoísta, ou seja, ele não pensa em si mesmo, nos próprios interesses, ele vai dizer aqui. Então ele vai citar 4 pecados do nosso coração aqui. 4 pecados do nosso coração, e ele vai dizer, isso não é amor.
inveja, vanglória, orgulho e egoísmo. Uma igreja em que a gente encontra esses 4 pecados é uma igreja que tem divisão. É uma igreja que tem muito problema, uma igreja que tem muita falta de perdão, é uma igreja que tem competições no meio dela. Então ele vai citar 4 pecados que existem na igreja de Corinto, e 4 pecados que muitas vezes estão no nosso coração, estão lá escondidinhos, são pecados do coração, que muitas vezes não são visíveis, tá? E é isso que Paulo vai dizer de atitudes infantis. Quando eu era menino, isso aqui são atitudes infantis, são sentimentos infantis do coração de uma pessoa. Quando eu era menino, eu me comportava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas agora eu cresci e eu deixei para trás as coisas de menino. É isso que ele está dizendo. Esses pecados são coisas infantis na vida de um cristão. Pecados que geram facção, pecados que geram divisão, pecados que geram competição no meio da igreja. São coisas infantis que tomaram a vida da igreja. E a igreja está cheia disso hoje, gente. Está cheia. E quando eu falo da igreja como corpo de Cristo. E aí ele vai continuar falando algumas coisas, né? Gente, quantos de nós tem coragem de confessar esse tipo de pecado? Quantas vezes a gente consegue nomear esses pecados? Quantas vezes a gente consegue percebê-los no nosso coração? Nem sempre a gente percebe, mas a gente precisa fazer esse exercício de discernir e de nomear esses pecados e dizer, Senhor, eu tenho de fato problema com inveja. Eu invejo o casamento do fulano. Eu invejo a condição financeira do fulano. Eu invejo a família do fulano. Eu invejo os bens que ele tem, a posição que ele alcançou. Quantos de nós tem essa coragem, a coragem para fazer essa autorreflexão e chegar diante de Deus e dizer, eu tenho isso, Senhor. Eu tenho isso. Ou então, vaidade. Orgulho. Orgulho pelo que se alcançou, orgulho por alguma posição, orgulho por ter um nível intelectual, às vezes um pouco, avançado. Eu vi essa semana uma entrevista com o Luiz Saião, um pastor batista, um teólogo, gosto muito dele. Ele estava dizendo que teve uma época que ele era muito sedento e ele se dedicou muito aos estudos. E ele virou professor de grego, de hebraico, ele é um profundo conhecedor dessas áreas. Mas ele disse que uma vez, ele falou assim, eu vou conversar com esse irmãozinho só para humilhar ele, para ele ver que ele não sabe nada. E ele começou a chorar, ele contou isso chorando. E ele disse que saiu de uma conversa com um outro irmão na fé, ele disse assim, eu humilhei aquele fulano. Eu humilhei ele, fiz ele saber que ele não sabia nada. Mostrei para ele, que ele não sabia nada. Porque eu peguei a Bíblia nas línguas originais. E ele contou isso chorando, assim, arrependido. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, que o orgulho, ele traz vaidade. Ele envaidece, o conhecimento, desculpem, ele envaidece. O conhecimento envaidece. E aí, quantos de nós tem coragem, gente, sabe, para conseguir perceber isso no coração e chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou orgulhoso. Eu sou uma pessoa que pensa apenas nos meus interesses. Sempre o meu interesse está por trás. É sempre aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Eu dou um jeito de manipular. Eu dou um jeito de fazer com que as coisas aconteçam do meu jeito. Eu preciso sempre fazer com que as coisas aconteçam do meu jeito. E Paulo diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, e por isso que eu estou falando que isso aqui é para reflexão, não é para olhar para os outros e dizer, viu? Eu penso que tem alguns textos do apóstolo Paulo, eu comecei a praticar isso. Quando você pega, por exemplo, as obras da carne que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, ira, discórdia, e você vai vendo ali várias obras da carne, aquilo ali, gente, é um excelente autoexame. Você lê aquilo e diz, Senhor, tem ira no meu coração? Senhor, tem vaidade? Senhor, tem discórdia?
Eu penso que é uma excelente oportunidade para orar esses textos. Orar esses textos e pedir, Senhor, som do meu coração. Tem algo aqui dessas obras da carne que o Senhor vê em mim? A gente precisa fazer essa reflexão com muita sinceridade diante de Deus. E Paulo fala, são atitudes infantis. Inveja, vanglória, orgulho e buscar os próprios interesses. E ele continua dizendo, ele vai dizer várias coisas aqui também, por uma questão de tempo, tá? O nosso tempo está avançando. Mas ele vai dizer, o amor não maltrata, o amor não se porta, não se conduz inconvenientemente, o amor não se ira, o amor não guarda rancor, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Enfim, tem duas coisas interessantes que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Num primeiro momento, nessa passagem, ele está dizendo que o amor nunca ataca ninguém. O amor não ataca e o amor não agride ninguém. Ele não maltrata os outros e ele não se porta inconvenientemente com ninguém. O amor, gente, não ataca ninguém e o amor, ele não age intencionalmente para fazer o mal de ninguém. O amor nunca age para agredir, para maltratar ou para fazer o mal para quem quer que seja. Sabe aquela pessoa que você quer pisar de vez em quando? Sabe aquela pessoa que você quer dar uma cutucada? Aquela pessoa, aquela indireta que você quer dar? O apóstolo Paulo está dizendo que o amor não humilha ninguém. O amor não maltrata ninguém, ele não se porta de maneira inconvenientemente, o amor não ataca ninguém. O amor ele está personificado aqui. E ele não ataca ninguém. E por outro lado, olha só o que ele diz. Que onde há amor, gente, mesmo quando eu sou atacado, quando eu sou agredido, eu não vou revidar. Ou seja, eu nunca vou agir para atacar, para agredir, para maltratar, para humilhar ninguém. E por outro lado, quando isso acontecer comigo, eu vou suportar isso. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então, quando eu sou alvo disso, ele está dizendo que eu tenho que suportar isso. É aquilo que Jesus ensina sobre mansidão. Bem-aventurados os mansos. É aquilo que Jesus ensina sobre bem-aventurados os pacificadores. Isso tem a ver com desdobramentos daquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte. Então, quando nós somos atacados, por exemplo, nós somos alvos de injustiças, somos alvos de maldade, nós não ficamos com ódio, nós não guardamos rancor, nós não guardamos amargura e nem praticamos a vingança. Gente, isso aqui não é humano, esse amor. Esse amor não é humano. Está todo mundo comigo aqui? Esse amor não é humano, gente. Porque muitas vezes nós estamos na igreja cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de sede de vingança, dizendo eu não perdoo. Tem um vídeo bem conhecido na internet, uma senhora de 95 anos, alguma coisa assim, falando, e começou a externar uma mágoa dela com a mãe dela, quando ela era pequena. Porque os irmãos ganhavam alguns brinquedos, ela ou ganhava o pior ou não ganhava. E ela imagina uma pessoa com 95 anos carregando isso a vida inteira. Suportando o peso dessa mágoa. Então Paulo está dizendo o seguinte, mesmo quando nós somos o alvo da maldade dos outros, das injustiças, ele está dizendo que a gente não vai guardar rancor. Que nós não vamos nos vingar, não vamos agir com ódio. Então isso tem a ver com o caráter de Jesus Cristo. E eu fiz um apanhado breve aqui, e eu quero tirar algumas conclusões desse texto para nós, então. Primeiro, gente, o amor ele é a base da vida cristã. Tem que ser a base de tudo. Quando você serve a Deus, quando você serve os irmãos, quando você contribui, quando você se comporta de maneira geral, o amor ele tem que ser a base da vida cristã. Você pode ter ministério na igreja, tá? Você pode ter igreja, você pode ter culto, você pode ter confissão de fé, você pode ter ministério, você pode ter tudo.
Agora, se não há amor nisso que a gente está fazendo, a gente não tem nada também. Porque o amor é a base, o amor é o que sustenta a vida cristã. Nós podemos ter dons espirituais, podemos ter fé, podemos ter ministério, como eu já disse, mas se faltou o amor, gente, esquece. Você não vai ter nada para apresentar diante de Deus. Se perde tudo. Uma outra questão aqui, eu já falei sobre isso, é que o amor, o Paulo está nos ensinando nessa carta que tudo é provisório. Tudo é provisório. Os dons são provisórios. As obras são provisórias. O ministério é provisório. Tudo é provisório. Agora, o que vai permanecer para a eternidade é o amor. Eu acrescentaria aqui a adoração também, como eu mencionei antes, né? Então, tudo vai desaparecer. Por isso que Paulo está falando assim, olha, Paulo está dizendo uma coisa interessante. A gente não consegue entender nada. A nossa visão é embaçada de tudo. Por enquanto, a gente não consegue perceber, a gente não tem entendimento de muita coisa. Ele fala, a gente está vendo as coisas como que num espelho, mas não era esse espelho que a gente tem hoje. Era um prata que eles poliam e tal, e ali eles... Mas a imagem era imperfeita. E ele está dizendo que a vida é dessa forma. Nós enxergamos com uma lente embaçada, com óculos bem sujo. Mas um dia a nossa visão vai clarear e a gente vai perceber tudo que a gente não percebe. Porque enquanto estivermos nessa carne, enquanto estivermos nesse corpo, nós vamos viver cheio de limitações, entendendo parcialmente as coisas espirituais. Mas ele diz que um dia tudo vai ser descortinado e a gente vai ver claramente face a face. Por enquanto, a gente vai ter que caminhar se contentando com as orientações que a gente tem, caminhar no amor e entendendo, olha, eu não entendo tudo, eu não percebo tudo, mas eu vou caminhar mesmo assim dessa forma. É isso que ele está dizendo, mas um dia tudo vai ficar muito claro e a gente vai entender essas realidades espirituais que hoje a nossa mente não é capaz de compreender. No céu não vai haver palco, não vai ter cargo, não vai ter dons operando, vai ter amor. O amor, ele não tem prazo de validade. Ele não tem prazo de validade, certo? Biblicamente não tem. Eu quero dizer também, gente, que o amor é fruto do Espírito. E é o que Paulo diz em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. E eu penso que nós também não somos incapazes de viver essa vida, porque Paulo diz em Romanos 5:5 que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Pelo Espírito, o amor de Deus ele foi derramado. Não foram algumas gotas, não foi um baldezinho, mas foi uma cachoeira. O amor foi derramado sobre a sua vida, o amor de Deus. Por outro lado, a gente precisa pensar que a Bíblia não nos dá mandamentos impossíveis de serem vividos. Mas pela graça de Deus, nós vamos caminhando, nos tornando a cada dia mais parecidos e à semelhança de Jesus. Essa é a ideia. Se você está contente em ser parecido com você mesmo, é um problema. O nosso alvo é Cristo. Nós precisamos viver mais de Cristo, absorver mais de Cristo, tentar ser mais parecidos com Cristo. Gente, tem coisas no meu comportamento que eu fico às vezes indignado comigo mesmo. Tem coisas que eu falo que eu fico indignado comigo mesmo. Como é que eu fui dizer uma coisa dessas? Como é que eu fui fazer isso? Seu tapado. A gente às vezes está naquele mover, naquele louvor, naquela entrega assim, não, cara, Senhor, eu, sabe? E aí no outro dia você está lá pisando na bola. Mas bora lá, sem desistir, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações através de Cristo Jesus. Gente, sem amor, daria para atualizar o texto dizendo assim, ó, rasga a tua Bíblia e joga no lixo. Sem amor, para de ir para a igreja. Não, não para não, né? Porque Deus vai trabalhando, né? Mas assim, se a gente não estiver dispostos a mudar, a aprender, a absorver isso, é o que eu estou dizendo, não vale nada. Não vale nada. É a espiritualidade dos fariseus, condenando, matando, jogando pedras. Entendeu? Não vale nada.
conhecedores, mas cheios de ódio no coração, cheios de ressentimento, cheios de críticas, cheios de, sabe, sempre olhando para as pessoas com essa lente aqui. Ele não faz isso, ele não faz aquilo. E a ideia é essa, é sondar o coração. E eu fiz muito isso essa semana, gente. Eu fiz um olhar para mim mesmo. Eu fiz esse exercício de não olhar para ninguém. De tentar perceber o quanto eu pratico e o quanto eu consigo praticar desse texto na minha vida. E aí nós já estamos indo para o final. Eu queria dizer que esse amor aqui é um retrato de Cristo, do amor dele por nós. Suportou tudo, né? Não revida nada, não nos trata segundo os nossos pecados, não nos trata segundo as nossas maldades. Por isso a Bíblia é clara quando diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, e o amor, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Gente, isso é uma oração que precisa estar no nosso coração. Senhor, me ensina a ser um crente amoroso. Nos ensina, derrama desse amor sobre a vida da igreja. Sobre tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente possa ser conduzido pelo amor. Que haja essa motivação no nosso coração. Vamos ficar de pé? Queria orar. Sem o amor, a minha espiritualidade é vazia. E sem o amor, as minhas obras não servem para nada. É isso que ele está dizendo. Sem amor, o meu conhecimento é vão. Toda a minha bagagem teológica, toda a bagagem acadêmica, intelectual que a gente pode ter, sem amor é vão. Sem amor, todo o trabalho que eu faço para o reino de Deus é vão. Sem amor, a minha espiritualidade não serve para nada. Eu posso orar, eu posso jejuar. Semana passada eu e Eric estivemos num treinamento, eu mencionei isso aqui. E tem um cântico, a senhora lá mencionou que tem um cântico que diz o seguinte, que Deus não rejeita a oração. E ela falou, isso não é verdade. Claro que Deus rejeita a oração. Né? Tem um provérbio que diz, né, que aquele que desobedece, aquele que é rebelde contra a lei, até a sua oração é abominável. Então, gente, isso que a gente está falando é uma questão muito séria. O amor, nos últimos tempos, se esfriaria de quase todos. Essa é a maior marca que você pode ter sobre a sua vida como cristão, é o amor. O amor dentro de casa. A gente começa dentro de casa, gente. A lição tem que ser dentro de casa. Sem amor, a nossa espiritualidade é vazia. Sem amor, a nossa fé é vazia, a nossa bagagem é vazia. Tudo que a gente aprendeu, a gente pode chegar lá e dizer e ouvir, filho, isso não serviu para nada aqui, não serve para nada. Porque não tinha amor naquilo que você fazia. Tinha competição, tinha inveja, tinha pecado, tinha motivação errada, tinha o querer ser visto pelos homens, tinha o querer ser reconhecido, tinha o querer ser validado pelas pessoas, tinha o querer, enfim, querer likes. Você fez porque você queria like. A minha glória não estava em nada daquilo que você fazia lá. E isso precisa estar nas nossas orações. Senhor, me ensina a viver desse jeito. Me ensina a viver desse jeito. Eu digo para vocês que eu sou, nesse sentido, eu estou na escola junto com vocês. Tenho muito ainda que aprender sobre esse tema. E nós vamos continuar refletindo. Hoje nós estamos vendo esse tema da perspectiva do apóstolo Paulo. Semana que vem nós vamos dar uma olhada no tema do amor na perspectiva do apóstolo João. Da primeira carta de João. Tá? E é isso. Não vale nada. Nada serei. Nada serei. Eu queria dar espaço para umas 2 ou 3 pessoas orarem. E depois eu vou orar também. Que a gente possa orar sem condenação, mas pedindo, Senhor, derrama disso sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade.
Senhor, quanta coisa a gente faz para o Senhor, mas ignora o maior dos mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. Senhor, nós oramos em nome de Jesus que esse mandamento esteja cravado no nosso coração e nos nossos pensamentos. Amar o Senhor, Pai, e amar o próximo, Senhor, Deus. Não há como dizer que amamos a Deus. A primeira carta de João vai dizer isso. Se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, nós estamos em trevas e somos mentirosos. Deus nos ajuda a entender, Senhor, que amar os nossos irmãos é amar o Senhor também. Senhor, derrama dessa porção sobre nós. Nos ajuda a ser a comunidade do amor, Pai. Não a comunidade perfeita, mas a comunidade do amor, Senhor, que espera, que suporta. Deus, que não se vinga, que não arma o mal, não maquina o mal, que não difama ninguém. Nos livra do diabo, Senhor, porque Ele quer a nossa divisão. Ele gosta de facção. Ele é assassino, Senhor. Nos livra do seu agir, das suas estratégias. Derrama, Senhor, sobre nós, sobre cada um de nós. Renova o amor de maridos e esposas neste lugar. Renova, Senhor, o amor de pais e filhos. Renova o amor de famílias aqui dentro, Senhor. O amor de irmãos. Deus, renova-nos no amor do Senhor. Nos ajuda a amar o Senhor intensamente, Pai. Essa é a nossa oração. E nós te bendizemos, Paizinho, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor, porque em Ti nós não temos nenhuma condenação. Amém.